quais são as suas propostas se você for eleito presidente da República? Primeira proposta, dia 5 de janeiro de 2027, eu vou colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrevendo todas as áreas tomadas pelo crime organizado nesse status. Com status de estado de defesa, a polícia e as forças armadas, sob o comando do presidente da República, têm condição de, inclusive, entrar na casa das pessoas, que é onde as lideranças do tráfico se escondem. Com base nisso, a gente vai retomar as áreas que estão hoje controladas pelo tráfico. Nós também vamos alterar as leis penais e as leis de execuções penais do Brasil, que são as piores do mundo. São leis de execuções penais que permitem a progressão de pena de maneira quase livre, ou seja, um cara comete assaltos em série, um eventual assassinato, não fica 6 anos na cadeia. Essa é a natureza do sistema penal brasileiro. É um sistema injusto que cria incentivos para a pessoa cometer os crimes. Vamos junto passar uma reforma fiscal. Precisa passar no Brasil uma reforma fiscal muito abrangente, que mexa em privilégios, que mexa na natureza do Estado brasileiro, que mexa em renúncia fiscal, que mexa no reajuste não só do Bolsa Família, mas do BPC e da aposentadoria. E vamos precisar falar isso. Eu sou o único pré-candidato que está falando, eu vou mexer nessas coisas que são impopulares. Quero ver os outros falarem também. Que só falar que vai dar, igual o Lula falar que vai dar o botijão, aí é fácil. Eu também vou mexer no Bolsa Família. E eu quero ver se os demais vão também mexer. Porque o Bolsa Família é o seguinte... Eu vi o Flávio comemorando lá no Caminhão do Som. Meu pai aumentou lá o Bolsa Família. Eu quero saber quem é que vai pegar e virar para um homem de 25 anos de idade que recebe o Bolsa Família, ou uma moça de 25 anos de idade saudável que recebe o Bolsa Família e falar: eu vou botar você numa frente de trabalho. Quando você for no CRAS, lá para retirar o dinheiro, você vai, na verdade, encontrar um formulário. Se inscreva na frente de trabalho nessa cidade. Não é nenhuma novidade. O Roosevelt fez isso nos Estados Unidos nos anos 30. O Brasil vai ter que fazer isso. Eu não posso permitir que um motoboy, um entregador, um motorista de Uber que está ralando 7 dias por semana para sustentar a família dele, banque o salário de uma pessoa saudável, um marmanjo que quer receber o Bolsa Família. E tem milhões nessa condição. Nós não podemos permitir isso. Eu vou mexer nisso também. Outra coisa que nós vamos mexer, que é bem claro, vamos fazer uma reforma administrativa no Brasil, reduzindo o número de municípios e criando uma coisa que eu chamo de sistema de incentivo, que altere a dinâmica desses prefeitos, que hoje os prefeitos são apenas operadores de emenda. Se nós fizermos essas 3 grandes coisas, resolver crime organizado, resolver a questão fiscal no Brasil com uma reforma de competitividade para o Brasil crescer e diminuir imposto, e fazer uma reforma administrativa, eu mato o Centrão, eu mato o crime organizado e eu mato as mamatas do Brasil. E aí é uma questão de crescer e ficar um país sério. Só que você está falando em 513 deputados, 81 senadores. Quantos deputados você e o seu partido pretendem fazer este ano dessa eleição, e senadores também? Porque tudo que você falou, também concordo, é lindo, maravilhoso, mas só que precisa aqui de voto. Sabe que essa é a pergunta que absolutamente todos fazem. Porque assim, legal, suas propostas são boas, mas qual é a viabilidade delas? Eu preciso só lembrar, se eu ganhar a eleição, eu estou sendo um partido que tem 3 meses de idade, eu ganhando a eleição ali em outubro, significa que eu consegui convencer mais de 51% da população brasileira disso, portanto eu vou eleger uma bancada formidável. É o básico, se eu ganhar para presidente, eu vou fazer uma bancada muito grande. E mais, eu vou ter interferido na eleição do Centrão, ou mesmo de figuras do PL e partidos dessa natureza, que vão ser, vamos dizer, fundamentados na eleição deles no tema central do cara que ganhou a eleição, que é o que acontece toda vez que alguém ganha uma eleição. Ele faz uma bancada e o tema da campanha dele puxa os deputados. E com base nisso, eu vou formar no mínimo uma maioria simples, que é o que um presidente consegue, maioria simples. Aí eu não tenho medo de fazer composição. Não teria problema em fazer composição. Porque eu vou fazer composição baseada em ladrão e composição baseada apenas em usar o ministério para fazer loteamento. Esse é o ponto central da gente iniciar o mandato. E aí eu vou fazer uma coisa que o Bolsonaro deveria ter feito quando entrou no mandato dele. Eu vou iniciar o meu mandato enfrentando o crime organizado. Todo mundo que enfrenta o crime organizado, não só aqui, mas em outros países, aumenta a popularidade e joga ela lá pro alto. O Bukele fez isso em El Salvador, jogou a popularidade dele para quase 90%. O Bolsonaro deveria ter feito isso quando ele virou presidente. Eu achei que ele ia fazer isso. Ele ia ficar rodando de helicóptero lá as favelas. Eu vou matar esse vagabundo aí. Ele não fez. É o que eu vou fazer. Eu vou matar vagabundos junto com a polícia. Vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. E a popularidade do presidente vai subir porque a gente vai dar um choque de lei em ordem, vai cair o número de homicídios, roubos e assaltos. E com uma popularidade em alta, a correlação de forças se altera junto com o Congresso. E aí eu posso passar a agenda fiscal, que é uma coisa mais difícil. E aí eu posso construir para passar a reforma administrativa, que também é uma coisa mais difícil. Mas é isso. É trabalhar em cima de uma timeline, uma linha do tempo baseada nessa perspectiva. E outra coisa, eu só vou ganhar a eleição se eu conseguir provar para as pessoas que eu vou conseguir destruir o crime organizado no Brasil. E se eu fizer isso, eu vou montar essa bancada. E como é que você vai fazer isso batendo de frente com o judiciário? O judiciário vai ter que se adaptar. Se o judiciário não quiser... O judiciário está legislando, você sabe muito bem, hoje em dia nós temos aí a interferência direta do Supremo Tribunal Federal em várias decisões aí da Câmara dos Deputados, do Senado. Sim. E aí, de maneira clara. faz? Vamos fazer uma simulação de um exemplo, então. Eu passo o estado de defesa, decreto do presidente da República. Passo na Câmara dos Deputados, passo no Senado, tá sancionado. Aí vem, vamos supor,
Escolhe um ministro, escolhe um ministro. O PSOL e já... PSOL e a rede. Vai lá e a Marina Silva. E provoca o Alexandre de Moraes. Aí ele vai dar uma decisão que vai ser ilegal. Decisão ilegal não se cumpre. Eu não vou cumprir decisão ilegal. Mas aí como é que de repente você vai... É um impasse, ele vai me prender? Então, exatamente, Aí quem pode mais chora menos. Eu não vou dar golpe de Estado. Mas você já viu que isso aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele tem uma caneta que você falou, e eu concordo, a gente estava conversando antes, ele vem anotando as pessoas que estão batendo de frente e depois vem fazendo, memória, aquela coisa toda, vem fazendo a retaliação um a um. O Bolsonaro cansou de bater de frente com o Alexandre de Moraes no 7 de setembro na Paulista e falando a respeito do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Deram um jeito na história toda, acabaram prendendo o cara. Tudo bem que tem vários outros motivos, mas teve lá a ação direta do Alexandre de Moraes, que fez tudo para que isso acontecesse. Isso pode se repetir com você? Não. Por que não? Porque de três maneiras. O Bolsonaro era refém do STF por conta de decisões estúpidas que ele tomou no primeiro ano do mandato dele. O Bolsonaro, toda vez que ele era instado... Por que decisões? Quando ele começou a entregar toda a Operação Lava Jato, quando a COAF foi retirada do Moro, quando eles acabaram com a prisão em segunda instância, isso acabou reforçando não só o Centrão, e ainda colocou dois aliados. O Mendonça não, o Mendonça, sendo justo, ele começou mal, depois ele ficou um bom ministro. Vou te falar, hoje é o melhor ministro do Supremo que nós temos hoje. O Cássio Nunes não. O Cássio Nunes foi uma decisão muito ruim. O Augusto Aras, ele basicamente acabou com os processos que tinha contra autoridades que já estavam rolando, por exemplo, com a Raquel Dodge anteriormente. Então, o peso relativo do STF para com o Poder Executivo se alterou durante o governo Bolsonaro. Isso é um fato da realidade. A gente começou a falar do STF hipertrofiado durante o governo dele. Ele acabou reforçando isso. O Bolsonaro poderia ter acabado com as decisões monocráticas que tinha passado na Câmara dos Deputados e passou no Senado, e ele vetou isso. Isso basicamente entregou muito poder para Alexandre de Moraes. Ele acabou, na fraqueza dele, dando a faca para a mão que apunhalou ele. Dito isso, o Bolsonaro, toda vez que ele ia para a dividida com o Xandão, ele recuava. Não pode. Cara, quando o Júlio César, o meu herói, um dos meus 5 heróis, o Júlio César cruza o Rubicão e ele vai para Roma, era proibido cruzar o Rubicão. Quando ele cruzou, ele fala: Lea iacta est, a sorte está lançada. Que é assim, você não pode descruzar o Rubicão. Se você vai enfrentar uma decisão justa, enfrenta e vai, meu irmão. Não dá pra... vou xingar o Xandão, e no dia seguinte liga pro Xandão. O que aconteceu no 7 de setembro? Ele foi, depois ele chamou o Temer e recuou. E ele entrou numa rota de colisão em que ele queria ficar enfrentando o Supremo, que ele dizia que o TSE estava fraudando urna e tal. Tá errado. Tá errado porque Desculpe interrompê-lo, mas você acha que o sistema eleitoral brasileiro é confiável? Eu participei agora da montagem de um partido político. Eu tive contato com pessoas da área técnica do TSE, profundamente. Eu conversei com o sistema. Aquelas pessoas definitivamente não são desonestas. Porque se alguém fraudou, são pessoas ligadas à área técnica lá. São concursados altamente qualificados. Eu não vi nenhum petista, nenhum infiltrado de nada. Muito pelo contrário. Eu acho que você pode ter fraude não na parte da técnica da urna, ainda que não existe sistema que não seja infraudável. Também, ou se chamar o Mossad para quebrar o sistema, ele quebra o sistema. Dito isso, eu não acho que os resultados da eleição eles tiveram essa interferência. O Lula, em cima de uma tese que eles trabalharam anterior, sim, eu estou pesquisando sobre isso. Inclusive o governo americano está pesquisando sobre isso. E sim, acho que houve interferência nessa ordem. Na urna ter sido alterado interferência direta para que os votos fossem para um e não fossem para outro. Tanto na parte do judiciário, eu lembro muito bem na época. Eu acho decisões judiciais que, por exemplo, afetavam as redes sociais, sim. Exatamente. Agora, a urna se alterar o resultado, eu acho que não. Inclusive, os resultados da urna, eles todos batem estatisticamente com o que costuma ser e como deve ser. Mas só retornando para não deixar a resposta sem resposta aberta. A questão do Bolsonaro é que ele enfrentava o STF em temas que ele iria perder. E aqui nós temos que discutir com o STF em termos que nós vamos ganhar. A população, ela não estava com a cognição dela formada, nem achava que era uma prioridade discussão sobre urna com o TSE ou o STF. A população quer destruir o crime organizado. São duas coisas muito diferentes. E é inconteste que o presidente da República pode colocar o Brasil no estado de defesa e o Congresso autorizando ele fazer isso para destruir o crime organizado. O Temer fez algo similar, não era, isso era uma GLO, mas uma favela no Rio de Janeiro. O presidente da República recém-eleito, que trabalhou nisso durante as eleições, ele pode. Então, se o STF quiser impedi-lo, o STF está fazendo isso de maneira ilegal. E aí, decisão ilegal não se cumpre. E quem que vai questionar um ministro do Supremo Tribunal Federal? O presidente da República. Aí é uma questão, posso trazer um exemplo histórico. No ano de 2016, houve uma decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, deslocada,
Ele era meio doidinho já, né? E ele mandou afastar monocraticamente o presidente do Senado, Renan Calheiros, que merecia ser afastado. Não vale o que o gato disse, não vou sair daqui. Você lembra? Não vou. Saiu. Porque que ele alegou? Decisão ilegal não se cumpre. Você está invadindo a prerrogativa de um outro poder. A decisão caiu. Então, já existe histórico disso. E eu não estou falando em fechar esse tema nem nada, eu sou um democrata. Dito isso, eu não sou otário. Se eu fui eleito para isso, está tudo previsto na Constituição, eu vou cumprir a Constituição. Até porque o dever do presidente da República é defender o território nacional. A gente não pode permitir que 23 milhões de brasileiros vivam em áreas controladas pelo PCC e o Comando Vermelho. É o estrito cumprimento. Eu, como presidente da República, se não fizer isso, eu estaria descumprindo uma função constitucional, mas mereceria um impeachment. O Lula está descumprindo. O próprio Bolsonaro, o Temer, todos os presidentes que não atacaram essa área, eles estavam em descumprimento da Constituição. E eu digo mais, as Forças Armadas brasileiras deviam ter vergonha delas próprias em permitir uma coisa dessas. Cidades inteiras. Questão de segurança nacional, cidade de Santa Quitéria, lá no Ceará, tem a cidade urânio. Inteira tá fora. E urânio, eles têm urânio. Tem urânio na mão do Comando Vermelho hoje. Isso é loucura. Não tem mais nenhum habitante, saíram todos da cidade. Isso é uma outra. A de Santa Quitéria é o prefeito do Comando Vermelho. Ainda tem habitante, mas tem urânio. Tá certo, tem urânio. Tá. Viu, a gente vai para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta, eu trazer o Rafael para a conversa, você vai ter que colar aqui no presidente, porque você está sem microfone, mas aliás, o entrevistado não é você, eu só vou, de repente, chamar você junto, porque você é aqui da cidade e também é pré-candidato a deputado. Só para a gente falar um pouquinho,